Bom dia, hoje são 15 de agosto de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja a oração aí. Tem novidade para você. Tem novidade para você. Aí eu pergunto, há algum erro aí de língua portuguesa? O que você acha? Essa oração aí está correta? Tem novidade para você. Por exemplo, você passa de frente a uma loja comercial, a um comércio, uma loja que vende roupas, e a propaganda está lá afixada na parede, com esses dizeres aqui: tem novidade para você. Tem. Isso aí está correto, gente? Claro que não. Isso aí é condenado também pela gramática. É o verbo ter. Tem, no sentido de existir. Muitos escritores são contra aí essa observação gramatical. Muitos. Até o escritor grande Carlos Drummond de Andrade fez uma poesia, e você conhece muito bem. Entre outras coisas, ele escreveu, o Carlos Drummond de Andrade, grande poeta mineiro de Itabira, lá em Minas Gerais. O Drummond de Andrade escreveu assim, no meio, não é isso? Lembra-se? Ele diz assim: no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho. Ele escreveu isso aí, era uma atitude dele, foi uma ação dele, do Carlos Drummond, criticando o rigor da gramática. Então ele colocou de propósito o verbo ter no sentido de existir. No meio do caminho tem uma pedra. Ou seja, no meio do caminho existe uma pedra. No meio do caminho há uma pedra. O Carlos Drummond colocou o verbo ter no sentido de existir, criticando o rigor dos gramáticos. Mas gramática é gramática, paciência. Num concurso público, se você usar numa redação o verbo ter no sentido de existir, como está aqui no cartaz, tem novidade para você, se você colocar isso numa redação, você vai perder pontos. Vai perder pontos. Então veja aí o quadro que fiz. Ou melhor dizendo, vamos aqui a Isto É, a revista, mostrar aqui o erro, melhor dizendo, antes de apresentar o quadro. Então estou aqui com a revista Isto É desta semana, datada do dia 12 de agosto de 2020, número 2639. Nesta revista aqui, na página 9, mais um erro de língua portuguesa. E é sobre aí o verbo ter. Veja aqui a propaganda. Na página 9. Veja aqui propaganda da revista Dinheiro Rural. Aqui está. Veja aí, ó, a propaganda. E aqui, ó, o título, ó, tem novidade para você. Tem novidade para você. O verbo ter no sentido de existir. Isso aí, repito, é condenado pela gramática. É condenado pela gramática. Então veja aí uma explicação rápida. Coloquei acima o verbo ter. O verbo ter tem o sentido de possuir, de haver, de adquirir, entendeu? Então o verbo ter tem esse sentido aí, esses sentidos. Mas não tem o sentido de existir. O verbo ter não tem o sentido de existir. Não possui o sentido de existir. É por isso que a gramática condena a expressão tem novidade, a expressão aqui tem amor, tem não. Aqui há o verbo haver. Aqui há amor. Ou então aqui existe amor. Mas tem não. Então o verbo ter, no seu uso normal, ele é no sentido de possuir, haver, adquirir. Então veja aí o exemplo.
Na letra A eu digo assim: eu tenho uma cadela. Eu tenho uma cadela. O verbo ter aí utilizado no sentido próprio dele. Corretíssimo. No sentido de possuir. Eu possuo uma cadela. Então o emprego do verbo ter está correto aí. Na letra B, eu digo assim: Fábio Júnior teve várias esposas. Também está correto. O português e também a afirmação, não é? O cantor Fábio Júnior teve várias esposas. Pois bem, então o verbo ter aí também está no sentido dele, no sentido de possuir. O Fábio Júnior possuiu várias esposas. Então o verbo ter tem esse sentido. Agora, é errado, é condenado pela gramática, usar esse verbo ter no sentido de existir. Quando você usa o verbo ter no sentido de existir, aí você comete o erro. Use o verbo existir, ou então o verbo haver. Então vamos lá à revista. Está escrito assim: tem novidade para você. Lá na propaganda, não é? Da revista Dinheiro Rural. A propaganda é essa: tem novidade para você. Ou seja, o verbo ter aí no sentido de existir, ó. Existe novidade para você. Então, quando você empregar o verbo ter, substituindo o verbo existir ou o verbo haver, então você comete um erro aí gramatical. Repito, se você colocar numa redação sua o verbo ter no sentido de existir, você vai perder pontos. Você vai perder pontos. Então, eis aí o erro. Não é tem novidade para você, é existe novidade para você, ou então há novidade para você. Viu aí abaixo o correto? Existe novidade para você, ou há, o verbo haver, há novidade para você. Entendeu? Muito obrigado.